Então eu vou fechar esse GitHub, esse Visual Studio Code. Vamos aqui, não nessa pasta, eu vou aqui no projeto 1. No projeto 1, a gente tem aqui os arquivos index, pessoas e style. São aqueles 3 arquivinhos que a gente já estava trabalhando. Eu vou clicar com o botão direito em mais opções, eu vou pedir para abrir o code. Então eu posso abrir o Visual Studio Code a partir daqui. Então já está aberto aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apertar Ctrl Crase. Ctrl Crase é a mesma coisa de View Terminal, tá? Então a gente consegue abrir aqui, ó, a nossa pastinha aonde nós podemos interagir via linha de comando. Ah, Romeu, mas eu não gosto da linha de comando. Cara, a linha de comando é vida. Ou seja, você entendendo essa dinâmica pela linha de comando, você consegue entender e depois utilizar ferramentas visuais mais poderosas que podem te facilitar com maior produtividade. Mas de início é muito importante você aprender cada detalhe na linha de comando. Então nós vamos começar por aqui e eu vou digitar git init para inicializar o nosso repositório. Veja que se eu abrir essa pastinha aqui no Explorer, olha só, se eu abrir essa pastinha no Explorer, não existe aqui uma pastinha oculta. Eu vou deixar isso do lado aqui, ó. Vou deixar isso aqui de lado para você visualizar junto comigo. Você vai visualizar a criação dessa pastinha. Olha lá, ó, git init. Na hora que eu der um Enter, você vai ver que essa pastinha vai ser criada aqui, ó. Olha ela sendo criada aqui, ó. Então isso aqui é o famoso REPL, ou repository, tá? Do Git. Não é GitHub ainda, é apenas Git. Então aqui nós criamos o repositório do nosso projeto no Git. O que eu faço agora, Romeu? Bom, nosso repositório está vazio. A nossa pasta tem 3 arquivos, mas o nosso repositório está vazio. Então, nós vamos interagir aqui, ó. Olha só, todas as vezes que eu tenho um repositório, eu posso fazer o checkout desses arquivos, ou no caso lá, fazer o clone, né, se for um repositório remoto, e aí a minha pasta de trabalho vai ser, né, populada com esses arquivos. Então aqui, ó, aqui eu tenho um arquivinho, um outro arquivinho, ficou terrível aqui, mas vamos lá. Esses arquivos, por enquanto, eles estão aqui na minha pasta de trabalho, né? E aí eu preciso fazer qualquer alteração nesses arquivos. Assim que eu terminar essas alterações, eu quero subir esses arquivos para o meu repositório criando, olha só, versão 1, depois eu quero criar aqui a versão 2. Então, para criar essa versão 2, eu vou ter que seguir um passo que é o seguinte. Primeiro, eu jogo esses arquivos na stage. Então, eu faço esse processo de stage files. Eu trago esses arquivos para uma preparação de versão, e aí, na sequência, eu faço o commit, que é onde eu vou jogar esses arquivos efetivamente numa nova versão aqui no repositório do Git. Tá? Vamos ver isso na prática. Eu tenho, então, aqui o meu Visual Studio Code. Se vocês digitarem git status, vocês vão ver aqui o seguinte, olha só, eu estou no branch master, não existe nenhum commit ainda, e todos os arquivos, eles estão num status de não rastreados. Então, todos esses arquivos precisam ser colocados na stage para que a gente possa começar a fazer esse rastreio, né? E aí não tem nada para ser adicionado no commit, tá? Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é adicionar esses arquivos nessa stage. A stage é só um registro do que está pendente para subir para o repositório. Então vamos lá, git add, como ele colocou aqui, ó, git add file, tá? E aí eu vou colocar git add index.html, parará, parará, ou eu posso colocar git add ponto, que o ponto significa esse diretório que eu estou
com todos os seus subdiretórios. Então, git add ponto, veja que ao fazer isso, automaticamente esses arquivos passam a estar na stage. Então, git espaço status, para a gente verificar que agora, olha só, não há commits ainda, ou seja, o meu repositório está vazio. E existem mudanças a serem commitadas. Então agora eu já tenho mudanças para subir para o meu repositório, né? Fazer esse passo que eu havia comentado com vocês. Eu passei isso para a stage, agora eu vou passar da stage para o repositório. Então aqui, ó, eu fiz um git add e agora eu vou fazer um git commit, tá? Então é esse passo que eu faço para subir uma nova versão para o repositório. Ok, voltando aqui, nós então agora vamos fazer git commit, só que é interessante que a gente fale o que foi feito. Então eu vou simplesmente colocar aqui um "-m", que é de mensagem, e aí eu vou colocar aqui, ó, primeira versão do site. Ok? Feito isso, ele vai pegar esses arquivos e vai trazer esses arquivos para o repositório. Lá dentro do repositório, como é que esses arquivos ficam armazenados? Olha só, se você vier aqui no projeto, entrar em Git, aqui dentro, né, em Objects, você vai ver esses arquivos todos armazenados aqui. Então, o Git, dentro dessa pastinha .git, ele organiza isso da maneira dele e de uma maneira muito otimizada, tá bom? Então, agora, olha só, git status, nós temos aqui, ó, nós estamos no branch master e não há nada a commitar. Romeu, que branch master é esse? Pois bem, vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui o repositório. Então, eu tenho aqui o repositório. Desse repositório, sai uma linha de trabalho, um branch, que é o que a gente chama de master. Essa linha de trabalho é o principal ambiente onde os arquivos são depositados. Nós podemos, na medida que a gente quiser, nós podemos criar aqui, ó, outros branches, tá? Então eu posso ter aqui um branch A. Alguém pode vir aqui, ó, e criar um branch B. Branch B. Para que serve isso? Para que as pessoas possam trabalhar em paralelo, de maneira organizada, e depois esses branches, eles vão sendo trazidos de volta para o master. E aí segue a vida, né, dentro desse master aqui. Então, o branch master é o principal branch de um repositório. E existem vários outros que vocês vão ver mais à frente como isso funciona. Pois bem, não há nada a commitar e a área, né, a árvore de trabalho, ela está limpa, ou seja, não tem nada pendente para que seja commitado, nada pendente para ser colocado no repositório. Se eu der um git log, nós vamos visualizar agora tudo que está no repositório naquelas pastinhas que eu mostrei para vocês. Então aqui nós temos, olha só, autor Romeu Vieira Carneiro, meu e-mail está aqui. A primeira versão do site foi commitada naquele lugar ali. Pois bem, vamos então agora, olha só, vou abrir isso aqui no Live Server. Vamos colocar isso aqui do lado. E aí nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um BR aqui, né, para aquela imagem cair, e eu vou colocar aqui esse fundo, né, aqui no Style, eu vou colocar que ele não está yellow, vamos colocar ele cian, azul claro. Pois bem, salvei esse arquivo, lembrando que no meu caso aqui, nós estamos com o autosave habilitado. Então, nesse momento, agora quando eu vier aqui no meu Git e der git status,
vocês vão ver que houve alterações em dois arquivos, o index.html e o style.css. Então eu preciso novamente trazê-los para a stage, registrando que eu preciso fazer nova versão e, nesse caso, fazer essa nova versão. Então, git add ponto, ele vai adicionar tudo. Se eu der um git status, vocês vão visualizar que eles já estão rastreados e as mudanças estão pendentes de commit. Então agora eu vou voltar aqui, ó, git commit, segunda versão do site. Beleza, digitei isso, dei o enter, olha só, eu agora tenho git log, eu agora tenho duas versões, primeira versão, segunda versão. A qualquer momento eu posso voltar essas versões, né, se eu quiser manipular alguma coisa que estava pendente lá atrás. Muito bem, agora, como é que eu faço para compartilhar isso com um colega? Eu quero que outras pessoas tenham acesso a isso. Pois bem, vamos então voltar aqui no GitHub. Aqui no GitHub, eu vou logo na raiz aqui, ó, e vou criar um novo repositório. Vamos, repositories, new repository, e aqui, agora eu vou dar um nome para isso aqui de projeto web 1, tá? Esse vai ser o nome do projeto que eu vou dar aqui para esse meu repositório remoto, lá no GitHub. Descrição, não vou colocar nada. Public, vou deixar ele público, não privado. Não vou inicializar esse repositório, eu vou criar ele vazio, tá? Então, não quero adicionar nada aqui, não quero mexer com nada, eu quero simplesmente criar um repositório vazio. Ok? Agora que eu tenho esse repositório vazio lá no GitHub, o que eu faço? Olha só, ele pode aqui, ele já nos dá orientações que você pode criar, né, um novo repositório na linha de comando e depois fazer um push para cá, adicionando o remoto àquela pastinha nossa lá, ou você pode fazer aqui o push de um repositório existente. Nós já inicializamos o repositório, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um push do meu repositório existente aqui. Vou deixar isso aqui de lado, para a gente visualizar o comando. E aqui, agora, no meu GitHub, eu vou seguir essas instruções. Veja que ele está trabalhando aqui com um branch. Eu não vou mexer com branch por enquanto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. O endereço desse site, se a gente pegar, é esse endereço aqui, ó. Desculpa, desse repositório. O endereço do repositório é esse link que está aqui, que ele colocou aqui já de uma vez para a gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu repositório e vou associar esse meu repositório com o repositório remoto lá no GitHub. A gente vai fazer um link desses dois caras, o meu repositório local e um repositório remoto. Para isso eu tenho um comando que é o git remote add, remote add, isso está visto aqui, ó. Olha só, ele colocou isso para a gente aqui, ó. Git remote add, e aí eu vou colocar Ctrl+V, aquele nosso link do repositório lá no Git. Feito isso, tem uma coisa que faltou aqui, que é o seguinte, na hora que você coloca um repositório, você tem que dar um nome para ele. E geralmente a gente coloca o nome origin. Então, git remote add origin, e aqui está um link para o repositório remoto chamado origin. Feito isso, ele nem te dá nenhuma resposta. Você pode pedir aqui git remote -v de verbose para ele visualizar, para ele listar aqui, ó, os repositórios que você tem. Então, no caso, eu tenho o origin, tanto para fetch quanto para push, que são dois comandos que a gente pode fazer de atualização, seja para lá, seja para cá. Tá? Então, olha só, agora que eu já tenho o link do repositório daqui para lá,
eu vou do lado direito aqui, eu quero mostrar para vocês, deixa eu fechar isso aqui, eu vou mostrar para vocês que nada mudou até agora. Dei um refresh, nada mudou, meu repositório continua lá esperando uma inicialização. Então agora eu vou dar um clear, e aqui eu vou fazer o seguinte, git status, para mostrar para vocês não tem nada pendente, né? Git log, a gente vai ver que existem 2 commits feitos aqui localmente, e aí eu vou subir esse repositório lá para o GitHub. Então eu vou digitar git push origin, então eu quero subir para o origin o meu branch master, tá? Então git push origin, aqui tá vendo que ele colocou aqui, tem uma opção de "-u" aqui que não é muito necessária agora, e aqui ele fala do branch main, só que eu estou querendo subir diretamente para o master, então git push origin, eu quero subir o meu master, né, que é o meu branch principal, então eu vou subir o master para o origin. Na hora que eu digitar isso e der o enter, ele vai pegar, vai empacotar isso tudo e vai subir para lá. Veja que aqui, ó, enumerando objetos, contando, fazendo a compressão, né, e escrevendo os objetos lá no repositório remoto. Feito isso, eu agora posso dar um refresh aqui, ó. Olha só, eu agora tenho aqui a minha segunda versão e aqui eu tenho, né, os meus arquivos. Tive que dar um zoom para baixo, para cima. Aqui eu já tenho o index, o pessoas JPG e o style. Aqui eu consigo visualizar cada um deles, index. Perceba que aqui, ó, o BR que eu tinha colocado está nessa segunda versão, né? Se eu vier aqui no branch e visualizar nesse branch, né, se eu vier nele aqui, ó, eu tenho um history, eu tenho aqui a primeira versão e a segunda versão. Se eu vier na primeira versão, vocês vão ver que nessa primeira versão a gente tem as alterações que foram feitas, né, até essa primeira versão. Vocês vão ver que não tem o BR aqui, então a gente consegue restaurar tudo o que foi feito, né? Basta a gente aqui no master pedir o histórico dele. Aqui tem 2 commits, tá vendo? Vocês podem visualizar aqui 2 commits no branch master, e aí com isso você consegue navegar por tudo aquilo que já foi feito.